Muito bom dia, começando hoje um pouquinho atrasado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções e à medida que as pessoas forem vendo esse vídeo, vou ficar muito feliz se alguém quiser trazer algum tema, alguma questão que a gente possa desenvolver aqui, tá bom? Vai ser um prazer. Bom, gosto sempre de me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Alexandre, eu sou de Brasília, sou médico, gastroenterologista, trabalho com terapias integrativas, como a meditação de plena atenção, a constelação sistêmica familiar, e sou aluno em formação de uma terapia de conexão mente-corpo, chama terapia de biodecodificação. E a emoção hoje que eu queria conversar com vocês é a emoção do medo. Eita, que esse medo tá tão presente hoje em nossas vidas, né? Talvez ela sempre esteve, lógico. É uma emoção, talvez, uma das mais primárias, a mais instintiva. E hoje, com tudo que o nosso contexto nos coloca, nossa situação de saúde mesmo, né? Com a pandemia, é um medo coletivo, é um medo mundial, não é mais individual. E talvez também questões da nossa situação política, econômica, que hoje está em instabilidade, e isso nos coloca numa zona fora da zona de conforto. E a forma que o nosso corpo biológico reage é com a emoção do medo, né? E esse medo, ele pode apresentar de várias formas. Talvez se a gente não tenha consciência dele, o medo ele pode inclusive aparecer sem a gente nem se dar conta, nem saber nomeá-lo. E cada vez mais eu posso dizer que com essas terapias que se trabalham, a consciência, dar nome e compreensão daquilo que está passando conosco nos coloca em um outro lugar para soluções. Então é importante que a gente entenda como é o mecanismo do medo no nosso corpo, como que ele aciona, para a gente entender, às vezes, que alguns sintomas que apareçam com a gente são simplesmente reações a situações que nos colocaram fora de uma zona de tranquilidade, de conforto, de relaxamento. O medo, não necessariamente, pelo contrário, é algo ruim. Ele já vem com a gente desde a nossa evolução lá nos répteis, né? É uma emoção primária, é um instinto onde os reptilianos desenvolveram muito bem e eles são acionados de uma forma possivelmente puramente motora, aonde o mecanismo de reação desse medo é fugir ou atacar. E a gente ainda tem essa reação, né? Talvez ela hoje se torne mais elaborada, mas esse instinto está presente dentro de nós. Então, quando é percebido pelo corpo, como que acontece? O que acontece quando o medo aciona? Bom, quando o medo se instaura, ele aciona o nosso corpo para essa reação. E se ele precisa reagir, então ele precisa se preparar para toda uma energia de mobilização, né? Porque se ficar parado, como que a gente vai nos defender frente a um perigo? Então o corpo começa a se preparar para esse potencial perigo à nossa frente. E como é que ele se prepara? Ele se prepara por um acionamento dentro do nosso corpo, onde produzem vários hormônios, dentre os principais a adrenalina e o cortisol, e isso vai acionando o nosso corpo para nos movimentar. Então, para o corpo movimentar, ele precisa de alimento, ele precisa de oxigênio. Então, o coração começa a bater mais forte, mais acelerado, nossa respiração se torna mais profunda e muitas vezes mais acelerada. E toda essa energia, todo esse fluxo de oxigênio, ele vai ser jogado para a periferia.
então para os nossos pés, pernas, braços, para que a gente possa reagir, seja atacando aquele perigo, aquele leão que está à nossa frente, ou seja, fugindo dele. Então, pronto. Essa é uma forma de compreender o medo. Então, o medo ele pode acionar dessa maneira, tornar os músculos mais tensos, o coração mais acelerado, talvez ele mais perceptível, que a gente chama de palpitações, a respiração fica mais ofegante, para que o fluxo do ar venha e oxigene mais esse sangue e os nossos músculos fiquem tensos. Tensão. Tensão para a ação, né? E possivelmente algumas pessoas vão perceber só isso no corpo. Então, isso é uma forma de entender quando essa emoção do medo está agindo por você. Não necessariamente ela vai ser percebida pela emoção em si. Então, isso não implica e nem impede que você esteja com essa emoção do medo. Alguns mais emocionais vão perceber o medo mesmo como emoção, né? Se sentindo talvez apavorado, se sentindo angustiado, se sentindo com uma falta de energia, né? Porque mobilizou muito aquela energia para o corpo se reagir. E algumas vezes isso pode até perder o controle e se perceber dentro de um desespero, de um pânico. Outras formas de perceber, que eu esqueci de falar no próprio corpo, são as mãos geladas, os pés frios, sente mais frio do que o normal. A mente fica num foco muito específico, né? Porque se existe um perigo, eu preciso dar todo o foco para aquele ponto. Então, nossa amplitude de percepção ela se torna menos acionada, a gente tem menos noção do nosso campo lateral, daquilo que está acontecendo lateralmente. Não que o olho não esteja registrando, mas a nossa atenção está voltada para um foco específico. E algumas vezes isso não é percebido de uma forma emocional, principalmente para aqueles mais racionais, e a gente vai dar nome àquele medo. Então a gente intelectualiza o medo e a gente dá o nome de insegurança, de talvez pavor, mas não sentir o medo em si, né? E então a pessoa fala assim: não, mas eu não estou sentindo nada no meu corpo. Não, aquela angústia. Não, o que é angústia? Dor no peito? Não, o que é dor no peito? Eu só estou me sentindo inseguro. Eu só não sei que caminho tomar. Minha mente toda vez recorre a situações catastróficas, né? E isso então é um medo mais elaborado. A gente está trabalhando ele mais aqui no nosso nível mais cortical. Então, é isso. A emoção do medo pode ser percebida nesses 3 níveis. No nível aqui embaixo mais instintivo, no nível límbico emocional e no nível mais intelectualizado do nosso córtex. Acontece, como a gente já vem conversando, que o medo, independente da onde eu perceba ele, pelo qual nível do meu cérebro eu perceba, ele está acionando na gente de qualquer forma. A pressão se eleva também em algumas pessoas, quando esse medo se torna crônico. Pelo estímulo recorrente da adrenalina, do cortisol, a insulina vai se tornando mais resistente de entrar nas células. Então, isso pode levar as pessoas a ter aquela famosa pré-diabetes, resistência à insulina. Pode levar também a acúmulo de gordura, sim, a emoção do medo, quando presente e perpetuada, ela também faz a gente acumular gordura. Então, essa pode ser simplesmente uma forma de reação ao medo, um medo mais crônico, um medo que está possivelmente ali no dia a dia ali com a gente, né? Nas nossas inseguranças, quando elas se tornam mais patológicas.
E a gordura é um mecanismo também instintivo. Por que existe a gordura? A gordura é um estoque de energia. Então, se a gente for passar uma privação de algo, e essa privação pode ser real, como privação de comida, mas ela também pode ser outros tipos de privações, como, por exemplo, estou com medo de me faltar dinheiro, também pode ser uma possível privação. Ela também pode ser mais simbólica, como, por exemplo, eu não sei quando eu encontrarei um próximo amor na minha vida, quando eu vou receber afeto de novo na minha vida. Possivelmente pessoas que tiveram dificuldade de entender esse afeto lá desde a infância. Então, esses saquinhos de gordura, como meu professor chama de saquinhos de amor, eles ficam ali armazenados, disponíveis para quando a gente precisar. E ali, então, se acumula gordura com um mecanismo de proteger. Proteger contra o quê? Proteger contra a agressão. Então, veja que o medo, a emoção, ele pode repercutir de maneiras muito diferentes dentro da gente. E tudo isso está por trás uma emoção que talvez a gente não está sabendo dar nome. Que talvez a gente busque um consultório médico porque a gente quer emagrecer, porque a pressão se elevou, porque eu estou com uma dor de cabeça que eu não consigo melhorar. E para aqueles racionais podem começar a perceber isso, se em momentos que não conseguem encontrar soluções de algum problema, principalmente quando aquele problema te tira do eixo e você precisa encontrar aquela solução, se não vem uma dor de cabeça depois, que é uma forma do cérebro tentar resolver esse medo que não está sendo bem elaborado, né? Então a gente busca achar soluções na cabeça e não no corpo. Então também é uma forma, as cefaleias tensionais ali estão muito presentes nesses casos, as tensionais que são tensões mesmo dos músculos de estrutura do nosso pescoço, de sustentação da nossa cabeça. Se eu fico buscando solução e eu não encontro, então aqui se tensiona todo e vem aquela dor de cabeça. Lógico que eu não vou conseguir dar diagnóstico para ninguém aqui, porque dor de cabeça ou termo de cefaleia, ele pode ter inúmeros motivos, né? Então eu estou falando de linhas gerais. Apenas para a gente começar a entender mais o nosso corpo, como ele reage, como o nosso biológico está sempre a postos para tudo o que a gente precisa. A emoção do medo, gente, ela pode ser muito benéfica para a gente. Aliás, se ela não existisse, se não tivéssemos essas respostas automáticas e instintivas frente a esses perigos, né? Imagina se a gente dentro de um semáforo não vê que o semáforo está vermelho, atravessa um carro na nossa frente e a gente não tivesse o reflexo de frear. Se a gente precisasse elaborar de como que é o mecanismo para frear, porque o sinal está vermelho, porque existe um perigo, pronto, o carro já bateu há muito tempo. Então, essa resposta automática nos faz nos preservar. Isso aí. Então, o medo é uma forma de preservação da nossa vida. E para quem tem criancinha, sabe isso muito bem, não é? Criancinhas que ainda não estão nessa fase de elaboração das emoções, elas estão mais, talvez até os 2 anos, elas estão mais na parte motora de habilidade, elas sobem em qualquer lugar, querem pular da janela, vão no parapeito do apartamento e os pais ficam desesperados, entram dentro da privada e é isso, elas não têm medo. Então elas não entendem os riscos, os limites, aquilo que coloca em risco a própria vida. Até que em algum momento elas vão experimentando situações que tornam desagradáveis para elas, como por exemplo tombos, machucados, e elas vão entendendo no corpo como isso as machuca e elas vão começando a elaborar limites. Então quando sai desses limites, veja que esses limites são aqui.
são virtuais. Quando elas saem desses limites, aí elas começam a entender, opa, aqui eu estou numa zona que eu não conheço. E aqui, então, aciona o medo. E aí esse medo nos protege frente a algum problema. Então é isso, esse medo que surge frente a um problema real que nos faz reagir para a preservação da vida, esse é um medo muito saudável. Lógico que ele pode nos mobilizar muita energia, né? Quem já levou um susto ou dentro desse exemplo de um frear de repente dentro de um semáforo, percebe depois toda aquela energia que foi drenada do corpo e vem uma moleza, um relaxamento que precisa restaurar aquela energia. Mas ela foi eficiente, eficaz para aquele momento. Muitas vezes, depois disso, depois dessa experiência negativa que te colocou frente a um risco da própria vida, e se aquilo dentro do terreno interno, dentro daqueles meus conteúdos do que eu acredito, do que é a vida, do que é a morte, do que é se preservar, se eu entro dentro desse terreno e não encontro respostas para elaborar aquilo que passou comigo, aí esse conflito, esse choque frente a esse risco que nos colocou, nos perpetua a não encontrar soluções. E aí o medo deixa de ser medo frente a algo concreto e real e se torna um medo frente a algo virtual. E aí que é o nosso grande desafio. Pois a maioria dos nossos medos são virtuais. Graças a Deus, né, gente? Imagina se a gente estivesse frente a um perigo constante, né? Como talvez pessoas que já viveram guerra ou estão em guerra. Apenas um exemplo, né? Para a gente pensar. Então, ele se torna virtual porque a gente começa a ter medo daquilo que pode acontecer. Então, por exemplo, nesse exemplo do carro, eu começo a andar de carro e eu penso, nossa, e se isso me acontecer de novo? E se mais uma vez um louco atravessa a rua e fura o semáforo e eu quase bato e eu quase morro e eu quase envolvo no acidente? Veja que tudo isso são projeções da mente entrando nesse espaço aonde não é real, não é concreto. E aí sabe o que acontece com o medo virtual? Se ele é virtual, ele não é palpável. E se ele não é palpável, como que a gente vai achar uma solução para ele? Se a gente não acha uma solução, mais uma vez o corpo acha a solução para a gente. Então, se dentro do meu terreno de soluções, daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo, daquilo que eu compreendo até o momento, eu continuo achando que estar andando de carro é perigoso, pelo possível acidente que eu posso me submeter, como possivelmente eu me expus há 10 anos atrás, então essa mente começa a trabalhar para achar soluções dentro do corpo. E aí as soluções podem ser várias. Depende do que está acontecendo aqui dentro. Porque possivelmente, por exemplo, se eu começo a achar que eu quase bati porque o meu reflexo não foi eficiente, eu posso começar a não confiar no meu próprio corpo. Então eu trago um medo do meu próprio corpo. Se eu acredito que nenhuma pessoa é confiável, andar na rua é estar frente a várias pessoas loucas, então eu posso entrar dentro de um medo de entrar em contato com outras pessoas. E aí talvez eu possa desenvolver uma resistência à energia chegar nas nossas células, que a gente chama de resistência à insulina e talvez levar ao diabetes. Se eu acredito que o medo é de sofrer uma invasão dentro do meu território, dentro do meu lar, dentro daquilo que é importante para mim, talvez
vasos se tornam mais rígidos, mais tensionados, e aí leva à hipertensão arterial sistêmica. Então, tá vendo que uma emoção não bem elaborada, represada, contida dentro da gente, precisa achar um caminho, porque é uma energia que está sendo produzida o tempo todo, porque se expor do carro ao trânsito vai trazer a gente em contato com esse choque cada vez mais, e cada vez mais se revive aquele momento inconscientemente, produz energia de novo e não acha vazão para aquela energia, o corpo vai então dentro do terreno que o cérebro está acionando para o problema, para o perigo, vai chamar o seu corpo para adapte-se, promova alguma ação por aquilo que o Alexandre não está sendo capaz de resolver. E aí vem sintomas e muitas vezes doenças. É lógico que enfatizo que eu não estou falando aqui de algo matemático, então não é, por exemplo, pegar uma hipertensão, entrar lá num dicionário e falar, então é isso que está acontecendo comigo. Não. O que precisa se perceber é o que está acontecendo dentro de você, dentro do seu terreno, dentro das suas crenças, para qual tipo de medo, medo de que está sendo elaborado aí dentro de você. E mais uma vez, quando se desperta, entende esse medo, consegue elaborar esse medo, muitas vezes por terapia, muitas vezes com uma tomada de consciência sozinha pelas experiências ou por um despertar que a pessoa tem, né? Aquela caída de ficha, aquele insight que vem. E acha uma solução, o corpo não precisa mais achar uma solução por ele. O corpo sempre está em uma intenção positiva para a gente, para nos ajudar. Então é isso. Dentro desse medo virtual, talvez eu entre numa área mais filosófica do que concreta, mas eu gostaria de deixar essa mensagem para você, que para mim fez sentido e possivelmente para você possa fazer também. Para esse medo virtual que pode nos adoecer, precisamos encontrar recursos internos para trabalhar as nossas confianças. Confiança em si no nosso próprio corpo também. Entender que quando eu estou em uma infecção, estou com um problema de saúde, eu tenho um corpo trabalhando para mim, nas melhores das intenções, nos maiores esforços possíveis. Lógico que existe um limite, sim, mas dentro dos máximos esforços, sempre, sempre em prol da vida. Sempre em prol da sobrevivência. Então é para te preservar. Confiança na vida. E aí talvez eu entre num terreno individual muito pessoal. Porque o que significa a vida para um, talvez não significa a vida para outro. E a vida, ela está, em termos de conceito, sendo elaborada cada vez mais, né? A pandemia nos colocou em contato com milhões de mortes e a cada um de nós, em suas experiências, estão elaborando mais o que é a vida para si. E vendo de uma forma mais ampla, quando a gente olha para o mundo, para as nações, e esse também coletivo em prol de uma sobrevivência coletiva, essa vida ela vem nos animando o nosso corpo. Animar no sentido de dar energia, de dar sentido, de dar a vida em si. Porque nós não somos nós que damos a vida ao nosso corpo, ela chega até nós. Quando a gente traz um olhar mais sistêmico, e temos o nosso pai, a nossa mãe, as nossas costas,
e eles dizem sim para uma concepção, a vida chega até nós. E eles também não têm o controle dessa vida. Não foram eles que pegaram a vida e falaram, então agora essa vida está na minha mão e eu vou pegar um espermatozoide dentro de trilhões, eu estou escolhendo um espermatozoide e esse óvulo vai fazer a conexão suficiente para 2 células produzirem um corpo inteiro. Não, esse controle não é nosso. Mas a vida chega mesmo assim. E ela anima o nosso corpo e quando ela vem, a gente está aqui, vivendo essa experiência e elaborando ela a cada momento. E além disso, existe uma rede da sociedade. E quando a gente não pode contar com o nosso corpo, quando ele está no extremo dele, podemos contar com outras pessoas para nos ajudar. E as pessoas que têm mais condições vão ter acesso mais fácil para essa ajuda. Como eu tive a felicidade de ser titio de novo, meu segundo sobrinho, a Beatriz, da minha irmã mais nova. E a gente viu dentro de todos os nossos medos de como ela ia nascer, se ela ia nascer saudável, como ia ser o parto, se ia dar alguma complicação. São tantas informações que chegam. Para mim, como médico, chegam muitos e hoje eu vejo que para as pessoas leigas também, porque as informações estão aí. Né? E dentro de todo aquele medo a gente teve acesso a uma boa enfermeira, a um bom anestesista, a 2 obstetras magníficos, a uma neonatologista que esteve sempre ali explicando tudo para o pai sobre a saúde desse bebê. E aí a gente volta a se sentir seguro novamente. E essa segurança escapole o nosso controle também. Mas ela existe, ela permeia nós. A rede está aí. E quando vem essa confiança, possivelmente a gente pode transmitir essa confiança para as outras pessoas também. Aquelas que estão mais necessitadas. Aquelas que estão em situações de risco, de abandono, que estão passando por dificuldades. E a gente pode oferecer essa confiança, essa segurança para essas pessoas também, dentro do nosso limite. E aí essa rede, ela prospera, ela é infindável, ela é interminável, ela está aí e permeia todos nós. E quando esses 3 pilares de confiança se estabelecem dentro de nós, podemos então respirar, entender que a vida não está no nosso controle, mas que dentro do nosso campo de ação a gente pode viver ela a cada instante. Confiante que para tudo, e talvez extrapolando essa confiança da intenção positiva do corpo para a intenção positiva da vida, a vida nos movimenta para que ela continue a existir em todas as suas diversas formas, não só humanas, animais, vegetais, minerais, todas as diversidades que estão aí dentro do nosso planetinha e mais amplo do nosso cosmos, do nosso universo. Então a gente vê que é como a vida se amplia muito mais, muito, muito além da gente. E a gente vai vendo o nosso tamanhozinho, pequenininho. E talvez esse tamanhozinho tire a importância que a gente colocou em algum patamar que nos colocou no medo do perigo. E talvez a gente vá encontrando uma segurança de viver. Viver nesse plano concreto, nessa terra, até o momento que a gente tiver de ser. Não temos resposta para isso ainda. E é isso. Fica aí essa minha reflexão de hoje. E eu queria encerrar ela com uma meditação de 2 minutinhos que eu aprendi pela Sociedade Vipassana de Meditação. É um mantra budista que nos traz um olhar de compaixão. E a compaixão, muitas vezes, quando ela nos coloca em situação sem patamares, ela nos coloca em situações de empatia
e de compreensão de nós conosco, de nós com os outros, num caminhar sempre juntos, ela nos ajuda muito a trabalhar os nossos medos. Eu vou deixar aqui registrado para quem quiser fazer. Ela é bem bacana. No começo eu achei que os efeitos poderiam ser poucos, até achei no começo, cheio das minhas rigidezes, sabe? Que isso era meio místico, que não sei o quê, e com o tempo eu fui entendendo que é bom me submeter ao novo e tirar os meus preconceitos, e como essa meditação da compaixão tem me transformado todas as vezes que eu preciso dela. Então vamos lá? Toda meditação de plena atenção a gente convida para sentar numa posição agradável. Pode ser qualquer posição, inclusive deitado, mas seria bom se você puder ficar sentado. Sentado numa posição, uma coluna ereta. Coluna ereta para que você possa estar em atenção. Atenção ao seu corpo, a este momento, não ao plano virtual das suas ideias. Pelo menos não neste momento. E aí a gente fecha os olhos. A gente pode tomar 3 respirações profundas. A partir da respiração, que acontece independente da nossa vontade, que a cada índice e expiração nos conecta a esse aqui e agora, ao único plano real, ao único plano da realidade, que é esse momento presente que a gente vive. Podemos repetir esse mantra da compaixão internamente. Que eu reconheça o sofrimento e a cada frase prestamos atenção no nosso corpo. Que eu aceite e acolha o sofrimento. E podemos observar aonde podemos acolher esse sofrimento, dando abertura para sentir simplesmente, sem esforço, apenas uma permissão. Que eu compreenda as causas do sofrimento. Compreendendo que aquilo que a gente sente é apenas uma reação daquilo que internamente algo acontece, que a mente está em busca de uma resposta. Que eu encontre os recursos necessários para que o sofrimento se extingua. E talvez, muitas vezes, a extinção do sofrimento seja apenas a aceitação do que aquilo que vem possa seguir seu fluxo, sem apego e sem aversão a ele. Que todos reconheçam o sofrimento. Que todos aceitem e acolham o sofrimento. Que todos compreendam a causa do sofrimento.
todos encontrem os recursos necessários para que o sofrimento cesse. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença, participação. Até o nosso próximo encontro, às quartas-feiras, às 10h30. Tudo de bom. Paz e bem. Namastê.